Amém. Esse é o nosso diácono Noel. Amém. Querido, quem trouxe Bíblia, abre comigo, por gentileza, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista João, no seu capítulo 9. Deus é muito bom, irmãos. Ele se revela ao seu povo nos mínimos detalhes. Amém. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. Nós vamos ler versículos 1, 2 e 3. Aí nós vamos dar um salto para o versículo 9. Depois, 17 a 21. Pegou, mídia? Quem está lá hoje? É a Lídia da mídia? Ou a Lídia do Júnior Teixeira? 1, 2 e 3, salto para o 9, do 9 ao 17, e nós vamos ler do 17 ao 21. Eu sei que Bíblia se lê em casa, mas nós vamos ler esses versículos assinalados, que vai facilitar o entendimento. A intenção aqui não é complicar a mente de ninguém, mas formar um raciocínio lógico. E Deus tem uma coisa forte aqui para falar conosco. Amém? O verso 1 do capítulo 9 de João diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Versículo 9. Uns dizia: é este. Outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Versículo 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele disse que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Perguntaram-lhes, pois, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizer ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Verso 20. Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas agora vê. Não sabemos o quem lhe tem aberto os olhos. Não sabemos. Tem idade. Perguntai a ele, e ele falará por si. Amém? Amém? Amém. Repete comigo: tem idade. Já é grandinho. Já pode responder. Se assenta aí, querido. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Essa porção bíblica escrita por João, né? Nós já ouvimos tanto de João aqui, que não convém nem falar da sua biografia, o propósito pelo qual escreveu, a quem escreveu, que é pertinente e inerente à vida do pregador, do predicador, do proclamador, que vai anunciar a palavra de Deus. Ele tem que ter duas preocupações: a quem falar e o que falar. Ele tem que se preocupar ao público com que ele fala e o que falar. Mas nós tivemos 12 dias aqui maravilhosos, irmãos, em que Deus palestrou de forma muito tácita e explícita aos nossos corações. Então eu vou direto ao assunto, vou poupar aqui alguns detalhes, até porque eu acredito que será uma noite extraordinária, como já tem sido. Amém? Eu comentava aqui com alguns irmãos, não sei se todos conseguiram ouvir, que esses nossos jovens, né, esse louvor da nossa casa, eles merecem uma live, irmãos. Eu vou ver se eles aceitam o desafio da gente gravar uma live aqui, o povo apoiar, a gente vir para cá fazer uma tarde de adoração. Amém? Aproveitar aí, irmãos, que o Robson tem aí uns viés aí bons nessa área, para a gente fazer um negócio muito bom. Hoje eu cheguei cedo, tentei gravar um take ali, para chamar mais atenção
do YouTube da igreja. Se você não sabe, amém? Robson depois reedita. O YouTube, ele pode gerar, irmãos, um recurso. E nós que estamos aí empenhados sempre em fazer a obra de Deus, em especial a missões, porque essa é a igreja missionária, todas as vezes que você se inscreve lá, faz um comentário, dá um like, você está cooperando com a obra de Deus, amém? Nós já lançamos o desafio da Bahia, de Bolívia, obrigado. E nós vamos reunir com a equipe, e pelo que tudo indica, nós vamos com o nosso próprio carro. Diga glória a Deus, irmãos. Eu digo nosso, carro da igreja, amém? Tivemos lá na Zafira do Noel e da Ângela, carro guerreiro, nos levou, nos trouxe, foi uma benção, amém? Só que a Zafira só deu 7 pessoas, né? 7 pessoas. A nossa intenção é ir com pelo menos 12 irmãos, amém? Pastor Fábio, mais 12 irmãos. 6 varoas e 6 varões, amém? Pastor Henrique fez um vídeo, inclusive botei lá no status para quem viu, mas na ceia a gente vai estar repostando aí para que todos vejam e abrace a causa, a obra está crescendo. Terreno próprio, o pastor construiu, amém, e está precisando da nossa ajuda nesse sentido. Mas, queridos, vamos à palavra do Senhor. Essa porção que nós acabamos de ler, ela narra, inclusive, a revelação que Deus nos dá a respeito do nome desse ministério. Tanque de Siloé. A priori, nós chegamos no cartório e ali tinha muitos tanques de Siloé. E Deus falou que aqui seria uma obra distinta. Não melhor que a de ninguém, mas diferente. Então, não podia botar tanque de Siloé, porque tinham muitos tanques. Aí eu ia botar Assembleia de Deus de Siloé, também já tinha. Então, nós colocamos Assembleia de Deus enviado de Siloé. A palavra Siloé quer dizer um enviado. Então, nós nos tornamos enviados do enviado. Quem entendeu? E assim foi possível registrar a igreja. E toda vez que o ano se inicia, os mais atentos, amém, que até agora não observaram, vão passar a observar. Toda vez que o ano vira, é comum o pastor Fábio trazer esta mensagem. Sendo que quanto mais a gente fala desse texto, mais Deus traz algumas revelações. Eu estou aqui diante de alguns pregadores que sabem que quanto mais se bate nesta massa, mais essa massa cresce. E a palavra de Deus, ela tem uma peculiaridade, irmãos, ela é nova todos os dias. Você vai ler o mesmo texto e Deus vai se revelar a várias pessoas de uma forma. Mas se você mesmo bater esse texto durante uma semana, cada dia Deus vai te acrescentar uma revelação. Quem crê, irmãos, nessa palavra? Então eu creio que Deus tem algo muito tremendo para nossas vidas aqui nessa noite. Interessante porque a gente já começa lendo, versículo 1, que Jesus passa e vê um homem. Jesus passa e vê porque na sua criação ele criou o homem. Amém? Generalizou. Amém? Chamando de macho e assim os criou. Mas a pergunta dos discípulos, eles não colocam o gênero na frente. Você vai perceber que os discípulos vão atentar para a anomalia, para a dificuldade que esse homem carregava. Os discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou este aos seus pais para que nascesse cego? Jesus então vai tomar a palavra e vai dizer que nem ele pecou, nem seus pais, mas aprove a Deus permitir tal coisa para que a sua obra se manifestasse. Irmãos, nem todos os problemas que a humanidade enfrenta é decorrência de pecado ou consequência de pecado. Existem situações que Deus permite para testar a sua resistência ou até mesmo abrir os seus olhos espirituais para que você viva as maravilhas de Deus, irmãos. Aí é uma outra esfera, é um outro patamar para quem está disposto a buscar na parte do Senhor para entender. Porque, irmãos, quando a notícia ruim chega, porque o dia mau chega para todos aqueles que desejam trilhar o trilho de Deus, e não somente para aqueles que são cristãos, mas os não cristãos também vivem o dia mau. Mas é a hora que o chão, irmãos, ele se dissolve, as pernas tremem, a boca resseca, que você vai de fato saber quem é o teu Deus. E Deus de fato vai saber quem é aquele que o diz servir. É nessa hora, irmãos, que as instabilidades somem, que nós vamos enxergar Deus em nossas vidas. E é interessante que quando os discípulos perguntam, eles fazem essa pergunta a respeito de quem tinha pecado,
baseado na cultura judaica. Amém, irmãos? Segundo os judeus, quando alguém nascia com uma anomalia ou surgia no percalço da vida, alguma situação que o tirasse da sociedade, eles entendiam que era por conta do pecado de Adão, pecado dos seus pais ou pecado de si mesmo. Repete comigo: pecado de Adão, pecado de seus pais ou pecado de si mesmo. Mas como é que a pessoa nem mesmo nasceu já pecou? Então a última pergunta já está descartada, ou opção. Não existe a pessoa sem antes de nascer pecar, sim ou não? Então eles vão apontar para o pecado de Adão ou o pecado de seus pais. Mas Jesus já descarta. Se você observar a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 2, se eu não me engano, Ezequiel vai dizer: os pais comeram uvas verdes. Quem se recorda desse provérbio? E os dentes dos filhos se embotaram. Mas Ezequiel vai dizer: nunca mais se ouvirá esse provérbio em Israel. Ezequiel vai dizer que aquele que pecar vai pagar pelo preço do seu. Ele vai extinguir essa questão de pais para filhos. Ezequiel corta por completo. Então Jesus vai dizer: nem ele pecou, nem seus, mas aprove Deus permitir para que a obra dele se manifestasse. Me ajuda aí, que eu já vou soltar a primeira aplicação. Fala que esse crente do teu lado aí, esse processo não é decorrência de pecado. Aliás, todos nós sabemos se o que estamos passando é consequência de pecado ou é Deus abrindo uma porta, chamada porta espiritual, para que eu e você entre por ela. Quem está disposto? Quem está disposto, querido? Então, olhe para cá, irmãos. Eu queria que você dobrasse a sua atenção, irmãos. Nós vamos entrar aqui, irmãos, no nível espiritual, que é uma necessidade de uma ligação. Se pudesse ser 100% da igreja, se não der por algum motivo, dê o máximo da sua atenção. Porque entraram pessoas aqui com esse questionamento, irmãos, com essa interrogação. Esse processo que vivo é decorrência de quê? Tem gente querendo resposta nesse sentido. Eu não vou pedir para erguer as mãos, não precisa. Mas existem coisas que acontecem na nossa vida que nós queremos resposta, sim ou não? E os discípulos, irmãos, baseado na lei judaica, eles vão questionar o Senhor Jesus. Mas o que me chama a atenção é que Jesus vai dizer que nem ele pecou, nem seus pais. Mas aprove o Senhor permitir para que a obra do Senhor se manifestasse. E onde é que a gente vai testificar isso? É claro que tem toda a história que dá origem ao nome da igreja. Vai lá, lava-te no tanque. Ele obedece, lava-se e ele passa a enxergar. Versículo 7. Quando a gente chega no versículo 9, se a mídia quiser ajudar, você vai ver, irmãos, um rebuliço por conta do que Deus fez na vida desse homem. E eu quero falar contigo tete a tete, irmãos, e comigo também. Porque a vida desse moço mudou por completo, não somente pelo fato dele enxergar. Porque tudo vai muito bem, irmãos, na instância daquilo que tratamos como natural. Até que Deus abra a porta espiritual para que você entre. Até que Deus chame você para um patamar mais elevado no que tange a espiritualidade. Porque a partir dessa cura, a vida desse moço se tornou um turbilhão, um rebuliço. Observe o versículo 9, irmãos. O moço é curado e automaticamente ele vai sair às ruas. Vai voltar na terra natal. Porque aqueles que tinham visto ele antes, tanto mendigando na sua infância, vão perguntar um ao outro, vão questionar um ao outro. Mas parece com aquele que era cego e mendigava. Outros vai dizer, é muito parecido. E ele vai responder, sou eu. Acho que você foi pego de surpresa. Quem te vê, irmão, saindo com a Bíblia em direção à casa do Senhor, fica manietando a cabeça. Eles maneiam a cabeça, eles cutucam um ao outro. Eles fazem comentário. Uns dizem que é fogo de palha, um diz que não vai durar um mês, um diz que vai durar 3. Outros dizem que não vai durar 1 ano e o tempo está passando e eles estão se cutucando.
Eles estão se comentando e você está rompendo, você está marchando, você está pegando o destino da casa do Senhor e tem pessoas que não estão entendendo nada. Quem botou prazo de validade para a sua caminhada está atônito, está desesperado, porque quanto mais o tempo passa, mais fortalecido você fica. Escute isso aqui. E o versículo 9 é aquele buzunzum, quem é, quem não é, será que é filho de ciclano, de fulano? Aí, irmãos, nós vamos nos debruçar na lei agora. A lei judaica aponta para que a pessoa que nasceu com anomalia, mediante as 3 instâncias de pecado, Adão, pai ou da pessoa mesmo, automaticamente, irmãos, quando a criança nascia, ela tinha um tempo dentro da sua própria casa. A história vai dizer, de mãos dadas com a cultura, que se até 6 anos os olhos do menino não se abrissem, ou seja, qual for a anomalia, não se acertasse, essa criança ia ter que sair de casa. Ir para o lugar que biblicamente é conhecido, historicamente, como cidade de refúgio. Ele era retirado de casa, com 6 anos de idade. A casa passava por uma espécie, irmãos, de libertação, de purificação. Os sacerdotes, eles iam até a casa e faziam um ritual de purificação da casa. Porque na ótica dele, aquela casa era uma casa amaldiçoada. E com 6 anos, aquela criança era retirada. É onde eu me pego, Rafael Oliveira, que quando os pais respondem, ele é grandinho, missionária Nádia, e já pode responder por si, vamos fazer uma conta básica. 6 anos de idade, ele é retirado. Idade adulta em Israel, quantos anos são? Quantos anos são? Mais um pouquinho, quantos anos são? Eu escutei 30 aqui, de algum lugar. Idade adulta em Israel, quantos anos são? Diga 30. Idade adulta em Israel, 30 anos. Amém? Com 6 anos ele é tirado. Com 30 ele vai responder por si. Quantos anos esse moço está fora de casa? 24 anos. Esse moço está 24 anos fora do clã familiar. 24 anos sem aconchego de pai, sem mimo de mãe, vivendo a Deus dará, à mercê da vida, a sorte de pessoas generosas. Olhe para cá, irmãos, tem um negócio forte aqui. Eu não vou me estender, vai ser tiro curto, porém certeiro. O que me chama a atenção é que os sacerdotes, quem? Fizeram o ritual da purificação para separar esse menino dos pais. Os fariseus, que era então a nata de Jerusalém, os que se diziam ser os religiosos, que muitas das vezes direcionavam ao sacerdote ou direcionado por eles, segundo a orientação da Torá, eles eram a linha, o elo de ligação das ordenanças sacerdotal, porque eles eram orientados pelos tais. Até aqui, tudo bem? Eles vão dizer: esse moço de fato nasceu cego, colocando em xeque o milagre que Jesus operou. Como eu estou pregando para um público inteligente que sabe que milagre não se explica, eu vou pular essa parte. Aí eles vão dizer: não acreditamos que este nasceu cego. Ou seja, ele mentia, ele nunca foi cego. Irmãos, olha o cúmulo, irmãos, da ignorância. Vão tirar um menino com 6 anos de idade de dentro de casa, deixar o menino à mercê da vida e a sorte de pessoas generosas, por simples caprichos. O tempo está passando, o tempo está... Agora que Jesus opera o milagre, aqueles que eram para fazer a ligação familiar, a restauração para a sociedade, vão mandar chamar os pais, vão mandar chamar os... Catuca 2 ou 3, diga: o diabo trabalha para Deus. Diga: a profissão dele é atrapalhar a obra, mas de vez em quando
Deus permite que ele faça um freelance. Eu peguei esse negócio aqui, foi muito legal, cara. Foi muito legal. Deus vai permitir que o diabo faça um biscate, diga um biscate, para ele. Porque aqueles que julgaram e apartaram o menino do concílio familiar, agora vão mandar chamar os pais. A pena, a tristeza de tudo isso é que a motivação não era a mesma que nos traz aqui hoje. Unidade, comunhão, crescimento, prosperidade, saúde, conexões. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Mas ele queria envergonhar o moço. Por tabela, atingiu o Senhor Jesus. Aí ele vai mandar chamar os pais. Os pais se apresentam, verso 18, se quiser, mídia. E eles vão questionar os pais. De fato é seu filho? Está lá? É isso? Verso 18, 19 e 20. E o 21. Aí eles vão responder, de fato, se trata do nosso filho. Mas de fato ele era cego? Sabemos sim. Ele nasceu. Como agora enxerga? Nós não sabemos. Mas o que nós vemos é que ele de fato enxerga. Olha para cá, irmãos. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que os pais, em vez de viver o momento, porque ser pai, irmão, ser mãe, na atual conjuntura, diga para 2 ou 3, é correr risco. Quem não quer correr risco, não gere filhos. Assustei a Yasmin agora. Pastor, não entendi. Os pais, irmãos, eles vão responder aos fariseus e vão dizer, ele já está grandinho, ou seja, já tem idade adulta, ele responde por si. Não é dando ao filho a autoridade devida, porque alguém que viveu 24 anos, isso é uma conta básica, longe dos pais, não vai encarar uma equipezinha de fariseu? Que a tua teu irmão fala assim, você já encarou tanta coisa? Tu acha que esses fariseuzinhos vai atrapalhar a obra de Deus? Pergunta para 2 ou 3, tu acha que essas meia dúzia de fariseus têm condições de paralisar a obra de Deus? Você já encarou tanta coisa? Aí eles vão dizer, pergunta para ele, a pena é que os pais preferiram ficar bem com a sociedade e continuar mal com os filhos. Só que eu venho aqui hoje como boca de Deus. Toda barreira entre pais e filhos já está caindo. Não, tem pouca gente levantando a mão, irmãos. Toda barreira entre pais e filhos já está caindo por terra. Assim manda dizer, o seu diabo pode mandar seus secretários, eles vão falhar na missão. O diabo pode levantar os seus demônios, eles vão falhar na missão. Pais e filhos vão se entender, vão caminhar junto, vão orar junto, vão celebrar junto, vão glorificar. É só para quem crê, irmão, só para quem crê. Quem toma posse desta palavra aí. Eu não estou aqui preocupado com alarido de glória. Eu estou aqui para liberar uma palavra profética para quem crê. Te prepara. Pode separar um lugarzinho aí que ele vai entrar. Ela vai. Quem crê nessa palavra? Crê nessa palavra. Já separa o lugarzinho aí e fala, filhinho, esse lugar aqui é teu.
Pastor, eu não tenho um filho, mas vai ter, vai ter. Ei! Oh! Desceu aqui, irmãos. Segundo Reis, capítulo 20, não precisa ir lá não. Mesmo que Isaías 38 é o mesmo texto. Quando Menedeque e Baladã visita a casa de Ezequias, Ezequias mostra tudo, irmãos. Tem gente que é exibido aberto, quer mostrar tudo, irmão. Aí a Bíblia diz, irmãos, que após mostrar tudo, Isaías visita. Isaías pergunta para ele, o que foi que mostrasse aos missionários da Babilônia que aqui entraram? Ezequias, nada ocultei. Como é que você mostra tudo a casa do Senhor assim? Manda dizer Deus, que eles vão vir, vão tomar seus filhos como escravo, a sua descendência será extinguida. Sabe o que Ezequias responde? Boa essa palavra, viverei paz nos meus dias. Que pai e mãe é esse que só se preocupa consigo e não se preocupa em deixar um legado espiritual para sua casa? Eu tenho algo da parte do Senhor para liberar aqui. Chama seu filho para o joelho, chama para a leitura bíblica, começa a colar versículo bíblico pela casa, coloca no guarda-roupa, põe dentro do sapato. Quando ele decata lá a palavra do Senhor, a Bíblia diz, ensina o menino no caminho, não é o caminho, andando, correndo, sentado, se alimentando. Coloca desenho bíblico, filme bíblico, enche essa criança de Bíblia, que você não vai... Quem crê? Vou entrar, irmãos, vou entrar. Irmãos, pai e mãe de verdade não compra uma Havaiana sem antes consultar o filho. Tem gente que tem filho e parece que não tem, irmãos. Anda todo jeitosinho, aí vai ver a criança toda. Eu, irmão, misericórdia. O que tem de gente querendo gerar, Deus te deu a dádiva, cuida. E eu tenho algo para te dizer, tu vai prestar conta a Deus, hein? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Se tu vai orar, chama o menino para orar, chama a menina para orar. Sentou à mesa, bota para orar, para agradecer pelo alimento. Eu tenho um negócio de Deus aqui para partilhar com os irmãos. Posso falar mais um pouquinho? Você está muito cansado e descansado. Desperta tu que dorme. Vigia na terra. Deus te deu essa responsabilidade. Quem entendeu? Deixa eu repetir. Deus te deu esta responsabilidade. Eu não vou entrar no contexto de Jó. Deus elogiou Jó, sim ou não? Deus elogiou Jó, sim ou não? Mas Jó sacrificava e não chamava os filhos para sacrificar junto. De vez em quando sobe um montezinho com ele, com elas. Manda se arrumar, vamos para o shopping hoje. Como sábado não é muito costumeiro ter culto aqui, eu permito que você desvie o carro assim, ó, entre para dentro da igreja, assim. Hoje o shopping é aqui, ó. Porque tem filho, vou falar, que tem dificuldade de honrar pai e mãe. Não aparece no Dia das Mães. Dia Internacional da Mulher não aparece para honrar a mamãe. Dia dos Pais não aparece. A gente só tem esse dia também, né? Pai só tem isso, né? No Dia dos Pais também não aparece. Não aparece dia nenhum. Mas quando está chegando o pagamento, eles sabem bater o cartão deles, sabem pedir direitinho. Papai, quero ir no shopping, eu quero aquele relógio, aquele tênis, eu quero aquele iPhone. Tudo bem, papai dá, mas vamos honrar papai um pouquinho. Vamos dar uma passadinha ali na igreja do Deus que tem dado tudo a papai. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, irmãos? Catuca 2 ou 3 aí na quinta costela, diz: Deus está falando, é contigo mesmo. É contigo mesmo. Não tem esse negócio de vai pensar que é contigo, não. É contigo, é comigo, é conosco. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Oh, glória a Deus.
Aí, os pais disseram, 21, se eu não me engano, de João 9, pergunta para ele, porque ele já está grandinho. Não foi assim? Ele já fala por si, de fato. 24 anos afastado, né? Uma conta hipotética. Já passou por muita coisa. Então ele já pode responder essa. Os pais estavam se isentando. Porque tinha uma lei, pastor Wanderson. Tinha uma lei, presbítero Wellington. Tinha uma lei, evangelista Carlos. Que os fariseus levantaram, que aqueles que dissessem que Jesus era o Messias, era expulso do templo. Ai. Deixa eu te falar um negócio aqui, irmãos. Isso é para quem quiser receber, o ano está começando, quem está chegando, está paquerando a igreja. Enquanto Jesus estiver aqui com liberdade para trabalhar, permaneça. O dia que levantar aqui uma lei que é proibido glorificar o nome dele, pode meter o pé. Que ele nem na porta está batendo mais. E tem gente, irmãos, que vai em lugares que não sente essa essência, que não sente essa presença. Eu não estou aqui para fazer, sabe, merchan de Siloé, não. Ontem eu estive no lugar, eu saí cheio de Deus, irmãos. Então, lugar que Jesus está e tem liberdade para trabalhar, permaneça. Pastor, qual é o lugar que Jesus não está? Grava isso aqui. E não me tenha como soberbo, que tem dia que o culto está acabando e que Deus me dá alguma revelação. Vocês podem perceber que eu saio pela tangente, irmãos, porque tem uma coisa que esse povo que se diz povo de Deus tem um defeito. Você não pode entregar uma revelação que acaba o culto, eles vêm que nem abelha no mel. Eu não estou aqui, irmãos, para roubar o trono que só pertence a ele. A glória aqui é dele, aqui o poder é dele, a autoridade é dele. Eu não estou aqui para ser, sabe, irmãos, menino propaganda de Siloé. Aqui o nome que ecoa é Jesus. Diga isso para 2 ou para 3. Ou é ele ou não é ele. E nós precisamos ter cuidado com isso. Esse mesmo João escreve à igreja de Sardes: tenho, porém, contra ti que estabeleceste o trono de Satanás. Onde é o trono de Satanás? Onde tem adoração ao homem, irmãos. Quando Jesus deixa de ser o centro da reunião e da adoração. Ou esse culto é cristocêntrico, ou então é adoração ao homem. E onde tem, irmãos, bajulação, adoração, puxa-saquismo, pula fora que Deus está muito longe. Quem está entendendo? E tem gente que gosta de lugar assim, onde os popstars de Jesus, eles falam em tudo, menos em Jesus. Irmãos, o dia que eu subir nesse altar aqui para pregar e não falar no nome dele, porque aqui é tudo para ele. Quando Isaías escreveu, irmãos, 49, versículo 15, se a mídia quiser me ajudar, Isaías 49, 15, quem lembra de cabeça? Lê lá, igreja, 1, 2, 3. Escute isso aqui, irmãos. Segura aí para você dar glória. Porque não fica só a responsabilidade para a mãe, não. Aí o próprio Jesus vem em Mateus dizendo: vós sendo mal. Quem? Pais. Se o teu filho lhe pedir um pão, você não vai dar uma serpente, não é isso? Quanto mais eu, que sou Deus Pai. Escute isso aqui. Pastor, o senhor está falando de pai para filho, de filho para pai, e eu que não tenho meu paizinho, e o meu filho que não quer saber de mim. A intenção é fazer com que o seu filho te procure. A intenção é fazer que o reencontro aconteça. Que às vezes, irmãos, o diabo ele faz uma bagunça tão grande, que aquilo que você vê está tão distante, de repente está muito perto.
Pastor, prova isso. Eu te provo. A Bíblia diz que foi José e Maria para a festa do templo. Quando eles voltam sem? Então os pais, quando se encontraram, e José e Maria apanham muito nesse quesito, porque geralmente as crianças andavam com as mães, mas Jesus já tinha 12 anos. Então ele tinha autonomia para andar com o pai. Só que José ia na caravana dos homens, porque tinha uma condução só para homens, e uma condução só para mulheres. Na concepção de Maria, Jesus foi com ela, então ele volta com quem? Com o pai. Toda mãe tem um sonho de um dia o pai pegar o filho, dar uma volta, ir, trocar uma ideia, subir um monte que seja, ir num desses daí, num restaurante desse da vida. Toda mãe tem esse sonho, que o pai pegue o filho. Então Maria aproveitou o ensejo, pensou consigo, José vai voltar conversando com Jesus. Só que quando eles chegaram lá, cadê o menino? Só que nesse dia, Gabriel Martins, o menino decidiu crescer. Porque quando eles chegaram lá, missionária Ângela, Maria, Zé, cadê Jesus? Não sei, Maria. Perderam o menino. Sim ou não? Só que quem chegava lá, em Jerusalém, olhando para aquele garoto de 12 anos, menino, você está perdido? Eu não. Quem está entendendo? Para José e Maria, Jesus está? E para Jesus? Diga aí, bem encontrado. Porque ele estava pregando para os epicureus, irmãos, os letrados da época, e dando aula, e aula de Bíblia. Escute isso aqui. Mas Maria estava distante dele, diga 3 dias. Quantos dias? Imagina esses longos 3 dias. Alguém já perdeu criança em algum lugar? Já esqueceu na igreja? No shopping, foi ao banheiro, não sabe por onde saiu? Aqui em Siloé, nunca ninguém esqueceu criança em lugar. Que igreja abençoada, irmão. Aqui tem mamãe de verdade, tem babá de Mefibosete aqui não, né? Já esqueceu ele aqui, Elaine? Ainda bem que estava aqui, né? Quem é mãe aqui sabe, irmãos. Criança é terrível. Corre, atravessa a rua. Por isso que nós fechamos aqui, até que deu certo, né? Está dando certo, 12 dias deu certo. Era aqui, as crianças vinham, atravessavam a rua. Não vou nem dizer o nome delas. Né? Alguns já cresceram. Criança cega, cega ou não cega? Então Maria, desesperada, Wilson, diácono amado. Mas quando ela chega em Jerusalém, ela vai ver o filho dela, com 12 anos, dando aula. Você consegue conjecturar essa abordagem? O que Maria falou para ele? O que Maria falou para ele? O que ela pensou em falar? Eu vou liberar algo aqui. Quando Jesus diz, nem ele pecou, nem seus pais. Eu estou imaginando essa abordagem de Maria quando volta lá e encontra Jesus. Menino, como é que você faz isso? Eu estou imaginando Jesus olhar para ela, mulher, que tenho eu contigo. Sabe por quê, irmãos? Eu vou ter que soltar isso aqui. Esse ano só não vai viver o sobrenatural quem não quiser. É porque tem pessoas, me perdoa aqui a franqueza, que está tão acostumada com o modo automático. Vou lá para Siloé, vai passar 2 horinhas, 2 horas e meia. Se o pastor Fábio falar, então vai falar alguém. Siloé tem fama de trazer bons pregadores e tal. Tudo bem, mas que hora que você vai atentar, que vai chegar um dia aqui, Deus vai dizer, hoje é você que vai entrar em cena. Hoje os papéis se invertem. Quem está entendendo? Você precisa estar preparado. Segura. Escuta isso aqui, Leonardo Ferreira. Maria, quando chega lá, ô menino, como é que você faz isso comigo e com seu pai? Jesus deve ter falado, olha, a partir de hoje os papéis
voltam para os seus devidos lugares. Até 11 anos e talvez 11 meses, eu fui filho. A partir de hoje, eu sou Deus. Até ontem, você que dava as ordens. Mas hoje, quem passa a dar as ordens sou eu. Eu quem? O menino? Não. Jesus, Deus. Deixa eu melhorar isso aqui. Até ontem, você decidiu que dia você ia ao culto, que horas ia chegar. Mas a partir de hoje, grava isso aqui. Quem entrou aqui, entrou porque quis. Eu vou liberar palavras aqui que vai evidenciar no seu cotidiano a partir de hoje. Tu vai entrar no modo milagre, queira ou não. Jesus vai te empurrar para essa porta chamada espiritual. Pastor, e como é que ativa o modo milagre? Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, que aí vai ser covardia. Diga para o seu irmão: susto, coisas inusitadas, coisas que você não programou, vão começar a acontecer na sua vida, para que você entenda que o domínio e o governo da mesma pertence a Ele. É Ele que vai decidir o calendário da sua vida. É só para quem deseja, irmãos, é só para quem crê. Pastor, explica isso melhor. Eu te explico. Eu estou fazendo uma conjectura de 30 anos, com 6 retirado, 24 distante, e a partir daquele dia a vida daquele moço mudou. Mudou por quê? Porque Jesus decidiu transformar a vida dele. Então você que entrou aqui hoje, preste bastante atenção. Ande bem atento. Fique bem ligado. Vão acontecer situações na sua vida que você vai entender o que o pastor Fábio está falando aqui hoje. Eu tenho algo para falar com Wagner e não posso falar nessa circunstância. Mas Deus me deu algo muito ferrenho, Wagner. Eu só vou entregar aqui em parcelas, que é para você entender, dona Yasmin, Jennifer. Orem juntos. Se ela não puder, jejue você por ela. Eu não sou muito de festa, mas eu vi coisas naquele lugar ontem. Estou falando de coisas espirituais. A fúria do diabo contra a sua parentela é muito grande, meu filho. Deus quer te levantar lá. O Wallace está aqui? Está na casa? Se una a seu irmão. Porque a família de vocês no campo espiritual é um campo minado. Eu vi pessoas com ordem de suicídio do inferno. Não sei nem se eu posso falar, depois o Robson edita. Mas já partiram ordem do inferno para ter catástrofe, envenenamento em massa. O diabo tem muita sede. Eu não sei o que a sua família tem, mas Deus está te levantando, meu filho, entenda isso, para mudar a história daquela família. Ela mandará bagaxere, que andaragai. Porque Deus, grava isso, igreja. A palavra hoje é para unir pais a filhos. Deus quer fazer com que nossos filhos frequentem altas camadas da sociedade. Só que eles não podem ir desguarnecidos. Eles não podem ir sem cobertura. Então papai e mamãe comecem a jejuar, a orar, a revestir vossos filhos de oração, porque Deus já disse que vai fazer eles alcançar determinadas camadas. A história da família já está mudando. A história de miséria, a história de humilhação está sendo quebrada. Deus está mandando dizer que vai fazer tudo novo, mas para que esse start, para que esse despertar aconteça, sustos vão acontecer.
Eu estou sentindo a presença dele aqui. E o Espírito me autoriza a dizer que está quebrando na raiz. Na raiz, aonde? Diga na raiz. Diga é na raiz, é na raiz. Deus está quebrando maldições na raiz, na raiz. Senhor, eu vou poder falar. Então prepara os corações. Deus está dizendo aqui que esse negócio de casa e separa acabou. Acabou. Deus está mandando dizer mais que os seus filhos vão se assentar em cadeiras, vão hastear canudo, vão jogar cap para cima. A história da família. É só para quem crê, irmãos. É só para quem crê. 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 Pastor, eu sou pobre de Marredeci. Eu não tenho condições de investir. Ora, o maior investimento que um pai e uma mãe pode fazer pelo filho chama-se oração, chama-se jejum, chama-se exposição da palavra. Eu queria dar o testemunho com ela aqui. Mas hoje nós fizemos um jejumzinho forçado. Atendemos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas no gabinete. E a pastora não chegou muito bem. E eu, contrariado, dei uma folguinha a ela. Vocês perdoam a pastora de vocês? Então fala com ela que ela está assistindo a gente. Pastora, você está perdoada. Estende a mão para lá. Aponta aqui, Robson. Pastora está perdoada, igreja? A pastora está perdoada, igreja? Então olhe para cá, queridos. Eu vou falar isso aqui, não quero me engrandecer não. Mas quanto mais você sumir, mais Deus vai fazer você aparecer. O proverbista escreve e diz que a glória de Deus é esconder, dos reis é procurar. Mas quando Deus esconde, ninguém acha. Mas quando Deus quer mostrar, irmão. Escute isso aqui. Escute isso aqui. Irmãos, esse ano 2025, 2026, coisas extraordinárias vão acontecer nesse lugar. Só não vai viver o sobrenatural quem não quiser. O modo milagre está ativado, irmãos. E eu já expliquei como é que se vive milagre, né? Como é que se vive milagre? Diga, dependência total e completa. Não adianta querer viver milagre, querer controlar as coisas e controlar tudo. Senso de responsabilidade é outra coisa. Aquilo que vier em suas mãos, faça conforme a sua força. Mas não adianta, porque se tu quer viver milagre, vai ter que fugir completamente do domínio humano. Primeiro ponto. Em 5 minutos a gente encerra. Então, preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Deus me levou num lugar e me apresentou uma pessoa. Essa pessoa, como muitas que já passaram na minha vida, me fez promessas, falou de coisas que eu nunca tinha externado. E eu tenho um problema sério. Cuidado com o que você me entrega, porque eu acredito. Eu sou um sonhador. Pastor, e se não cumprir? É problema de quem entregou. Vai se ver com Deus. Por isso, irmãos, que esse lugar nunca será um antro de adivinhação. Para eu entregar alguma coisa para alguém, meu irmão, o anjo me... Quem está entendendo? Não sou melhor que ninguém. Mas eu tenho muito medo de ser envergonhado, irmãos. Tenho muito medo. Quem está entendendo? Então essa pessoa disse para mim: olha, você manda o passaporte, porque
Porque nós vamos a Lisboa, vamos a Zurique, na Suíça, vamos dar um pulinho na França, vamos dar uma chegada lá na Inglaterra, na Alemanha, e depois nós vamos dar uma esticada em Angola. Eu falei, mas quem paga isso? Ele falou, eu só pedi o passaporte. Então tá bom. Liguei para casa, nega, foto do passaporte. Aí eu perguntei, de 1 ou de 2? A pessoa falou, o lugar que eu vou te levar em Angola não é aonde os grandes pregadores do Brasil vão. O lugar que eu vou te levar em Angola é bolinho de terra. É biscoito de tijolo. Irmãos, onde eu sempre quis ir. Eu falei, então deixa a nega aí por enquanto. Ela encararia comigo, comeria uma patasca sorrindo. Só que eu falei, deixa eu ir ver como é que é o terreno. Quando foi ontem, a pessoa me mandou a passagem comprada. Aí, ele falou assim para mim, tem uma igreja na Itália fechada. Isso eu já falei aqui. Falei ou não falei? Fica uma bandeira de Siloé lá. Eu falei, como? Aí nesses 12 dias, Deus trouxe uns loucos aqui, não foi? Aí ele falou assim, vamos colocar a Itália no roteiro? Eu falei, eu não sei de roteiro, meu irmão, é contigo. Se tu gostar, vê um casal abençoado. Ei, negão, vai morar na Itália? Você tem uma cara de italiano, cara. A esposa lá... A sua filha, ela é internacional. E a esposa também. Aí eu falei... Ele falou assim, vamos dar uma passadinha na Itália. E... Quem sabe? Quem está entendendo? Pastor, o senhor está falando isso para se engrandecer? Não, deixa eu falar um pouquinho aqui. Quem é que vocês estão ouvindo? A minha irmã Jeca, faz assim, Jeca. Toda família tem apelido, não tem? Aquela lá, Angélica Gomes. Ela e a Sônia, minha irmã mais velha, em 5 minutos, elas tiveram uma oportunidade, porque Dona Leia saía de Nova Iguaçu e vinha para cá, para Marechal, fazer faxina. Aí levava uma sobrinha de pão para a gente. Lá, eu não sei nem o nome do lugar. Qual é o nome do lugar lá, Angélica? Entre Itaipu, Nova Aurora, o Marco que sabe onde é. O presbítero Marco sabe onde é. Aquele morro que atravessa de Nova Aurora para Itaipu. Eu nasci lá em cima, nesse morro. Então, Dona Léa saía desse morro, vinha para Marechal fazer faxina em 2, 3 casas. E a sobrinha do pão, ela levava. A gente comia pudim de pão, farelo de pão, essas coisinhas do pão. E essa família, irmãos, um bom comportamento abre porta, irmão. Amou a minha mãe. Adotaram a minha mãe. Com o passar do tempo, missionária Penha, a Conisa Penha, puxaram a Angélica e a Sônia para a casa delas. Deram estudo, né? Deram condição de trabalho. Quem está entendendo? Só que eu e a Solange ficamos lá no morro, comendo a sobrinha do pão, farelinha do pão. De vez em quando a Dona Léia dava umas piabas, sabe? Eu corria, não era fácil. E eu dormia em cima de uma árvore, diga glória a Deus. Disputando com morcego. Só que, irmãos, em cima dessa árvore, Deus falou comigo. Que Ele ia fazer essas coisas.
Eu me recordo que de vez em quando minha mãe ia na casa da banha, estou falando grego aqui para muitos, e ela levava, vamos meu filho, para carregar as bolsas. E no caminho da casa da banha, nós passávamos numa portinha, lá em Nova Iguaçu, irmãos, na margem de um campo de futebol, e a música que saía lá de dentro, eu me lembro do trecho, o clarim que chama os crentes, a batalha já suou. Eu me lembro que uma vez eu puxei, mãe, vamos ali, ela me deu um tapa e não quis ir. Mas quando Deus fala ao seu coração e te faz promessa, por que eu estou falando isso aqui? Para alguns é coisa absurda o que eu estou falando. Mas nós servimos um Deus que do nada. Ele faz. Quando esse moço atendeu a ordenança do Senhor, foi até o tanque, lavou o rosto. Os vizinhos que antes viram o Medingano começaram a ver diferente. Parece com ele, Vânia Ritz. Será que é ele? Ele respondeu, sou eu. Causou um rebuliço. O que Deus vai fazer em nossas vidas vai causar um rebuliço nessa região, nessa redondeza, no seu ambiente familiar. Aqueles que te desprezaram lá no seu trabalho vão ter que te olhar e vão dizer, meu Deus, estava do meu lado e eu não valorizei. Olha para esse crente aí, dá um aperto de mão, um abraço e diga, olha, eu conto contigo, porque pode ser a arma que Deus está levantando para saquear o inferno. Esse crente aí do teu lado. Oh! Aí, queridos, Deus é terrível. Júnior, dá um brilho aqui que a voz está indo embora aqui. Sabe por que Deus é terrível? Porque quando Deus começa a cumprir as promessas, irmãos, um rebuliço se forma. A peleja se levanta. Enquanto esse moço mendigava, enquanto ele era cego, os fariseus, cresce um pouquinho, melhora um pouquinho. Deus nem te deu uma casa própria, é aluguel, mas já está gerando rebuliço. Agora tem um negócio para te dizer. Se não quer ser alvo de comentários, pula fora do barco. Não, eu quero viver as bênçãos de Deus, mas eu quero ficar aqui no anonimato, escondidinho. Nem entra aqui mais. Porque o que Deus vai fazer na sua vida é para a glória do nome dEle. Não é para covarde, não é para se esconder. O que Deus vai fazer na sua vida vai ecoar nos quatro cantos de Oswaldo Cruz e Bento Ribeiro. Vai ecoar, vai ecoar. Bate aqui, Vitor, bate aqui, Celso, bate aqui. Bate aqui, Vitor, bate aqui, bate aqui. O que Deus vai fazer na sua vida, quem toma posse dessa palavra? Não é para covarde. Não é para covarde, Bruno. Não é para covarde, Wellington. Não é para covarde, Ney. Não é, Marcão. Não é para quem quer viver o sobrenatural de Deus. Quem quer viver, salta dessa cadeira aí, ponte de pé, por gentileza. Eu estava comentando hoje no gabinete. Aquilo que nós chamávamos de igreja, e chamamos até hoje, ficava aberta para lá. Paravam os carros aqui, olhava aqui para dentro e dizia, isso é igreja? E quando alguém da redondeza visitava, eles diziam, vai entrar nisso aí? Só que isso aqui, irmãos, não glorifica homem. Isso aqui é para glorificar o nome dele. Se está acontecendo alguma coisa, é para a glória do nome dele. Se nós estamos galgando algum patamar, é por ele, irmãos. E tudo que vai acontecer em nossas vidas, aponta para cima aí quem tem mão para levantar. Pegue isso aí, mídia, pegue isso aí. Pegue, é para ele, é para ele, é por ele. E não abra mão que dê. Calabandarabagasha. Agora tem essa questão. Se tu não quer, irmãos,
ser vítima de comentários covardes, pula fora do barco. Você não vai tirar limpo com ninguém. E desceu um negócio aqui, eu vou entregar. Se você é casquinha de ovo, continua aí nas margens. Deixa eu te falar um negócio aqui, Noel. Eu vou falar contigo porque não cabe a você o que eu vou falar. Pelo menos de uma forma direta, literal, mas no espiritual. Tu acha que o povo de Israel entubou, Léo, a história que o que a Maria tinha no ventre era do Espírito Santo? Quando Maria passava, eles faziam assim. Ó. Ó. Diz que é virgem. Como é que uma virgem, está escrito. Como é que uma virgem vai gerar? Ainda diz que é do Espírito Santo, salafrária. Aí agora, Gabriel, Luan, aquela que gerou do Espírito Santo perdeu o menino. Não tinha nem idade para ser mãe. Estou falando, ela perdeu o menino. E aí, pastor, o que Maria fez? Nada. Ficou calada. Porque se você for querer dar explicação para os milagres que Deus faz na sua vida, você vai se nivelar. O que eu faço então? Viva o milagre. Quem está entendendo? Porque quando não tinha piso, não tinha nem porta de banheiro, a privada achada no dia, isso aí na igreja não. Agora sabe qual é o comentário aí? Pastor Fábio só quer saber de dinheiro. Meu... Se tu anda no Fusca, tu é miserável. Se tu mora no barraco, esse pastor tem alguma coisa errada. Aí quando Deus começa a cumprir as promessas, tu está na margem de... Se tu quiser dar explicação, porque você está no lugar profético. Pisou aqui, irmãos, a probabilidade de prosperar e ser abençoado por Deus é muito... Pastor, o que eu faço para prosperar? Cumpra as escrituras. Compromisso com Deus, fidelidade com Deus, ama o teu próximo, não pague o mal com o mal, se cale mesmo na sua razão. Deus vai olhar e vai dizer, não consigo, vou ter que abençoar ele, vou ter que abençoar ela. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então, eu vou te dar um conselho, porque se você quiser continuar cego espiritualmente, fique. Agora, se tu quer ter visão espiritual, condição para trabalhar, porque Deus também não vai lá no final do arco-íris tem pote de ouro. Tem não, mentira, irmãos. Não só orar que Deus vai enviar. Não vai enviar não, irmãos. Deus vai botar pessoas no teu caminho, conexões. Não, mas José dormiu pobre e acordou rico. Puxa a história completa. Pega desde o começo lá. Os irmãos implicando, os irmãos perseguindo, os irmãos bababá, os irmãos vendendo, medianita zombando. E troca, e a mulher calunia, e papapá. Pega a história completa. Porque toda a história tem uma história. Quer viver o sobrenatural? Quem quer viver o sobrenatural? Então levanta as duas mãos e declare, modo milagre ativado. No 3, levanta as duas mãos. 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Agora eu quero orar por você. Eu não sei se você alguma vez se arrependeu por falar o que não devia.
e não falou o que precisava falar na hora que Deus lhe deu a oportunidade. Segura. Ou alguma vez na sua vida você, meu Deus, não é que é? Sabe, depois de um tempo a tua ficha caiu. Sabe o que Deus está mandando eu liberar aqui para você? Visão, discernimento espiritual. Lembra uma vez que eu disse que tem milagre, que tem bênção que vem disfarçada de prova? Lembra uma vez que eu disse que tem bênção que vem disfarçada de prova? Quem lembra? É isso que você vai viver. Deus vai abrir os olhos espirituais. Para encerrar, não queira entender a maneira que Deus vai agir. Porque para esse moço enxergar, uma porcaria santa foi feita. E se ele enxergasse, eu duvido que ele ia deixar Jesus botar aquela terra com cuspe nos olhos dele. Então tem coisa que Jesus vai fazer sem tu ver, mas o milagre vai acontecer. Não queira ver tudo. Não queira saber de tudo. Não queira estar por dentro de tudo. Só vai se ferir. Vai carregar bagagem que não te pertence. Você vai se meter em assunto que não te cabe. Viva o teu milagre, pelo amor de Deus. Foca no teu milagre, pelo amor de Deus. Deixa o milagre alheio. Deixa a vida dos outros. Deixa as coisas dos outros. Foca no teu milagre. Posso te dar um conselho nesse restinho de janeiro que ainda resta? Que ainda falta para concluir? Foca no teu milagre. O carcereiro perguntou: o que eu faço para eu me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. Então salva-te. Porque uma pessoa que não é salva não tem condições de salvar ninguém. Uma pessoa que não é liberta não tem condição de libertar ninguém. Foca no teu milagre. Porque o teu milagre vai trazer um por um, quem crê. Pastor, eu quero esse discernimento espiritual. Corre aqui na frente que eu quero orar por você. Entregar. Você não vai mais cair nesse erro. O ano passa e tu acaba entrando. Tem prova que vem, tem bênção que vem disfarçada de prova. E prova que vem disfarçada de bênção. Deus vai te dar discernimento. Deus vai dizer: não entra nessa não, que isso é prova. Aí vai ter prova disfarçada que Deus vai dizer: entra nessa aí, que isso aí vai ser bênção. Deus vai mudar o teu patamar espiritual. Deus vai mudar o teu patamar espiritual. Deus vai mudar o teu patamar espiritual. Vocês têm coragem de descer aqui para orar pelos irmãos? Uma irmã que ora aqui, corre aqui por gentileza. Isso, por gentileza, ora aqui por ela. Aí, pode adorar. Pode adorar. O que o olho não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado pra você. O que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer.
coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Ora! Tem uma voz de comando aí. Ramamandarabaga. Que olho não viu, nem ouvido ouviu. É o que Deus tem preparado pra você. Tem irmã que ora sobrando aí, tem irmãs soltas aqui, ó. Segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. Que Deus fez até aqui, só nos Resta agradecer, mais a fé. a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, apenas debater. Declare! Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não Imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina. Imagina o que Deus irá fazer. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão. Mesmo assim, eu confiarei em ti. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão. E mesmo assim, eu confiarei em ti. Que coisas maiores virão, Milagres acontecerão. Você não imagina. imagina o que Deus irá. Alguém se reconciliando aí? Alguém se reconciliando? Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina. Imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus Oh! Uma alma para Jesus, pastor Vânia. Que coisas maiores, que coisas maiores, O João está voltando para Jesus. milagres acontecerão. Faça a festa, igreja. você não imagina. Imagina o que Deus irá fazer. Missionária Nádia. No passinho, no corredor. Vai depressa. Vai embora. Já vamos orar pelo João já. Pode ir. Pode ir. Ei, Ramandarabasher. 2 anos. O João estava 2 anos afastado, irmãos, voltando para o Senhor hoje. Na sua esquerda agora, Nádia. Pede licença aí o irmão Ricardo aí. Na sua direita agora, Nádia. Aí, ó, na sua direita. Irmão Ricardo, deixa a missionária Nádia passar, vai dar um abraço aí na irmã Renata.
Cici, intercede aí, Nádia, ora pela vida dela. Toda a opressão já caiu por terra, Renato. Pode orar, intercede aí. Tem mais alguém que está voltando para Jesus aqui? Está retornando para Jesus? Qual o nome da irmã? Você chega para cá, João. Você chega para cá. Qual o nome da irmã? Marinaura. A dona Marinaura também está retornando para Jesus, igreja. Você pode fazer festa? Você pode refletir o que está acontecendo no céu nessa noite? Oh, aleluia! Está os dois retornando para Jesus? Diga assim, irmã Marinaura, irmão João. Diga, Senhor Jesus. Diga o nome de vocês. Fala, Senhor Jesus. Perdoa o período que eu andei afastado da sua presença. Diga, Senhor Jesus, reescreve o meu nome no livro da vida. Sendo assim, eu deixo hoje de ser chamado criatura para ser chamado filho de Deus. Repita, filho de Deus. Mais uma vez para estremecer. Filho de Deus. Aplauda o nome do Senhor aí, igreja. Inclina as suas mãos para cá. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Inclina as suas mãos para cá, inclina para cá. Inclina as suas mãos para cá. Bondoso Deus eterno e glorioso Pai. Eis aí os teus filhos, Senhor, que reconheceram a tua soberania. Por intermédio da prédica do teu servo, Senhor. O Senhor nos coroa com essas duas vidas muito importantes, Senhor. Ainda que o inferno disse, meu Senhor, que para eles não tem mais jeito. Mas o Senhor é especialista em chegar na frente do encardido, Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Fortalece eles, ajuda, anima cada vez mais, Senhor. Não permita que pensamento de desistência, Senhor da glória, ó Pai, pensamentos acusadores, ó Deus Todo-Poderoso, venha neutralizar. Eu profetizo sobre a vida deles o que Paulo disse a carta aos Filipenses: esqueceram-me das coisas que me ficaram para trás, eu avanço para aquilo que está diante de mim. Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos em todas as áreas da sua vida, Senhor. Se porventura, ó Deus Todo-Poderoso, alguma ave de rapina possa vir ainda essa semana para roubar essa semente que foi plantada no coração dos seus filhos, cega, Senhor, não deixa, meu Senhor, chegar sobre a vida dos seus filhos, Senhor. Abençoa eles e dá vitória. Só você que acredita na vitória dos nossos irmãos, bata a palma, glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus.